Mulheres de Esperança. Eu chamo-me Sónia e comigo está a Miriam. Espero que estejas bem e preparada para juntar-te à nossa companhia. Fazemos este programa com muito carinho, a pensar especialmente nas necessidades da sociedade feminina, feito por mulheres para mulheres. Podes seguir-nos através das nossas redes sociais e podes ainda ouvir no podcast twr360.org, Spotify e Google Podcast ou na rtmportugal.org. O assunto de hoje é bem subtil e vem ao encontro daquilo que achamos ser importante informar, principalmente às jovens mulheres, para haver melhor precaução e proteção. Deixei-te curiosa? Então fica por aí. RTM Mulheres de Esperança. O abuso é difícil de definir, talvez porque o termo abranja tantos tipos de maus-tratos físicos e psicológicos. Na maioria dos casos, quando nos envolvemos romanticamente com alguém, nem sempre damos conta à primeira de alguns comportamentos nocivos, pois quando o envolvimento emocional é demasiado intenso e descabido, muitos dos sinais vermelhos podem ser ignorados desde o início. Porém, o tempo passa, o encantamento pode diminuir assim como a cegueira, e aí percebemos que estávamos presas num relacionamento cheio de desentendimentos, desrespeito e manipulação, onde não havia complemento e companheirismo. Infelizmente, muitas pessoas só abrem os olhos quando já é tarde demais. É verdade, Miriam. Queremos deixar-te claro que namorar e construir um relacionamento saudável com alguém especial pode ser extremamente edificante e enriquecedor para o nosso crescimento e desenvolvimento social, emocional, psicológico e até espiritual quando somos influenciados e inspirados por gente de bom caráter. Contudo, esses mesmos namoros podem ser destrutivos quando escolhemos relacionar-nos com pessoas conflituosas, manipuladoras, imaturas, caluniadoras e fingidas. Conflitos sempre existiram por causa da diversidade de personalidades, modos de interação e comunicação, mas um namoro não se denomina tóxico apenas por causa desses fatores. Frequentemente, as pessoas que têm a tendência a envolver-se em relacionamentos tóxicos revelam uma baixa autoestima, dificuldade em dizer não e em se impor, dificuldade em respeitar os seus próprios limites, acabando na maioria das vezes por ceder à vontade do outro. São geralmente submissas. Isso parte do pressuposto que o problema principal nem é o comportamento do parceiro tóxico, mas também parte da vítima que não tem amor próprio o suficiente para escolher um melhor companheiro. Se a vítima não tratar do seu interior, é uma questão de tempo até que procure outro parceiro tóxico. Para uma pessoa instável e carente, o relacionamento só se torna cada vez mais uma prisão sufocante e dependente da qual ela não consegue sair. A vítima não se acha suficientemente forte para terminar a relação e isso não é culpa dela. Ela simplesmente precisa de ajuda para reencontrar-se. As pessoas com este tipo de perfil tendem a ter dificuldades relacionais. Só vivem para agradar os outros. Não significa necessariamente que todas têm ou terão namoros tóxicos, mas por norma escolhem alguém que tem uma personalidade extremamente forte, justamente porque se acham fracas. Estas pessoas têm dificuldade em reconhecer as habilidades que possuem. A maioria das vítimas não recebeu o carinho e a atenção necessários no passado, no seu lar, sendo quase impossível saberem dar e saberem receber esse carinho de forma correta. Infelizmente, este perfil que insiste neste tipo de relacionamento no qual o companheiro não é valorizado, sofre muitas vezes de abusos físicos e psicológicos. Segundo o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro em Portugal, em 2019 foi possível concluir que 16% dos jovens e das jovens não reconhecem a violência psicológica como forma de violência na intimidade. Isto é alarmante para os pais que precisam cada vez mais informar os seus filhos quanto ao abuso psicológico. Com isto, queremos falar seriamente sobre o perfil do agressor/manipulador. Ele costuma querer dominar a situação e a relação. Na sua maioria são agressivos, manipuladores e obcecados pelo controle devido à sua insegurança e, em alguns casos, por ciúme. Muitas vezes estão apenas a reproduzir o que viveram na sua infância traumática.
Estas características aplicam-se noutro tipo de relações e contextos também. Por alguma razão, as pessoas de personalidade forte têm tendência de dominar e serem autoritários nos seus relacionamentos, influenciando os mais inseguros e manipulando-os a fazer o que eles querem. RTM Mulheres de Esperança. Neste programa, estamos a falar de namoro tóxico e até agora já caracterizámos o perfil da vítima e o perfil do agressor/manipulador como causas de um relacionamento venenoso. Pretendemos trazer consciência e dar algumas respostas para este problema muito sério que se prolonga de geração em geração e de pessoa para pessoa. Nesta segunda parte, vamos agora abordar os principais sinais vermelhos do namoro tóxico. Miriam, sabias que para além da agressão física poderá haver outro tipo de armas destrutivas? Infelizmente sim, Sónia. Eu própria já sofri muito dentro de um namoro tóxico e sem sombra de dúvida que a violência psicológica pode ser usada. Vamos juntas identificar algumas dessas armas? A primeira é muito conhecida por todas, mas difícil de percepcionar: a manipulação. Se o parceiro nunca assume a responsabilidade dos seus atos e constantemente faz acreditar que tu és a principal culpada da relação, é porque provavelmente quer controlar-te, fazendo-te sentir mal contigo mesma. O parceiro vai tentar confundir-te, pedindo desculpas sem que haja uma verdadeira mudança de comportamento, para não o abandonares e continuar a brincar com as tuas emoções. Muitas vítimas não conseguem sair da relação por causa da pena que têm pelo manipulador. Quanto mais carente for a pessoa, mais frágil se torna ante o manipulador. O segundo sinal vermelho são as frequentes crises de ciúmes. É uma ilusão acreditar que ter ciúmes é sinal de proteção e amor. Existem outras formas mais saudáveis de cuidar, proteger e amar. O ciúme não é nada mais do que falta de confiança e esta é basilar para a saúde do relacionamento. Numa relação saudável devemos ter a liberdade de ser quem somos e confiar no nosso parceiro. Vale a pena lembrar que o ciúme patológico obsessivo é uma doença. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é um transtorno delirante, paranoico, centrado na obviedade, sem motivo evidente ou justo, de que está a ser traído ou enganado pelo parceiro. Para além das frequentes crises de ciúmes, também surgem constantes discussões. Ao invés de haver comunicação e conversa pacífica sobre algum incómodo na relação, as pessoas tendem a guardar as informações, deixando isso virar uma grande bola de neve. Optam por revelar esses incómodos no momento oportuno, quando outra discussão vem à tona. Acumular toda a mágoa e soltar de uma vez só não resolve nada, muito pelo contrário. Brigar é cansativo e nunca estimula a comunicação pacífica e empática. Outro sinal vermelho são as críticas desmedidas. As críticas construtivas são naturais e necessárias para o crescimento. Porém, quando feitas de maneira excessiva, tornam a relação tóxica. Quando a crítica é usada para diminuir o outro, para o rebaixar à frente de outras pessoas ou para provar superioridade, é um forte sinal de que o envolvimento não é saudável. Tens toda a razão, Miriam. O acumular destes perigos pode criar outro sinal vermelho que é das piores armas destrutivas: a ansiedade. O nosso parceiro deve ser alguém com quem gostamos de estar. Mesmo com momentos de stress e divergências, não deve ser cercado pela angústia. São fundamentais a confiança e o respeito, mesmo que o casal pense de maneira diferente. Se existe uma constante ansiedade, medo e falta de paz sempre que estão juntos e com receio de surgir atritos, é apenas mais um sinal de que o relacionamento é tóxico. Deves estar atenta quando a tua própria identidade começa a desaparecer por causa do teu parceiro. O namorado manipulador e ciumento não dá a liberdade de seres quem és e de estares com os teus amigos. Essa mudança acaba por ser negativa quando toma uma proporção que a vítima não queria tomar. A sua própria identidade fica de parte e o interesse e vontade do parceiro manipulador passa a ser lei. É o chamado
controle acentuado com o isolamento social progressivo. De repente, a vítima dá por si, cada vez mais longe da família e dos amigos, tudo por culpa do parceiro. As discussões e desentendimentos são inerentes quando se trata de duas pessoas distintas a tentar viver juntas e a tentar relacionar-se. Porém, quando essas discussões parecem estar focadas em quem vai ganhar a discussão ao invés de resolver o conflito, transforma-se numa guerra. Em qualquer relacionamento é preciso haver perdão, sinceridade e cedência mútua para que haja harmonia. Numa relação, tem de haver vontade de partilhar a autoridade. Fica atenta ao sinal vermelho da luta pelo poder. Miriam, há uma psicóloga chamada Catarina Mexia que fala sobre um outro sinal a ter em conta, que é a falta de privacidade. Ela diz o seguinte: com as novas tecnologias, uma das questões que ganham muita atualidade é a que se prende com a evasão de privacidade, como prova de confiança e transparência. É só mais uma forma de desrespeito pela individualidade do outro. Se o teu namorado exige conhecer todas as tuas passwords, desde o computador até à conta do Facebook, isso é apenas mais uma prova que estás num relacionamento venenoso e sem qualquer confiança e privacidade. É verdade, Sónia. Outro sinal vermelho é a dependência. Temos que entender que o ser humano é naturalmente um ser dependente. Desde o nascimento, precisa do outro para sobreviver. Porém, ao longo da vida, espera-se que esta dependência se transforme em independência e que o indivíduo aprenda a viver de maneira saudável com a sua própria companhia. Contudo, algumas pessoas não conseguem suportar a ideia de estarem sozinhas, principalmente no âmbito amoroso, o que gera uma busca incansável por um parceiro, muitas vezes qualquer parceiro de quem possa estar emocionalmente dependente. O adolescente com baixa autoestima fixa na figura de outrem e assume posturas controladoras ou submissas, as quais fazem com que se anule em detrimento de alguém com quem se relaciona. Uma coisa é sentir que precisas do outro. Outra coisa completamente diferente é achar que não consegues viver sem ele. Esse tipo de pessoas dependentes pensam: mais vale aceitá-lo com os seus defeitos, porque o que vier a seguir poderá ser pior. Por vezes, no meio de tantos defeitos e sinais vermelhos, ainda há um esforço para extrair o bom que não existe no cônjuge tóxico e concentrar-se nisso, na esperança de mudá-lo. Por último, mas não menos importante, temos a imaturidade como um grande sinal vermelho. Quando não há maturidade, a pessoa é tomada por emoções e age por impulso, não conseguindo controlar os seus comportamentos. Faz joguinhos psicológicos ou chantagem emocional, como chamamos. Está sempre amuado sem conseguir comunicar ou conversar, que é uma forma passiva ou agressiva de agir. Força cenas de ciúmes, sabotando o relacionamento. Faz brincadeiras e diz piadas em excesso. Ou seja, não sabe agir com seriedade na hora certa porque tenta mascarar ou fugir ao verdadeiro problema e confronto. Entre outros exemplos de imaturidade. Eu e a Miriam gostaríamos de terminar o episódio dizendo que o namoro tóxico quer, por natureza, afastar-te de Deus, da sua santidade e perfeição. Existem vários exemplos na Bíblia disso, mas também existem testemunhos bons e abençoados, verdadeiros ideais de relacionamentos amorosos. O desejo de Deus é aproximar-se de ti usando pessoas exemplares que te inspiram e que te amam da forma certa, da forma que mereces ser tratada. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4:9, no que se refere ao amor pelos irmãos, já nem precisam que vos diga nada, pois têm-se deixado guiar por Deus no amor uns pelos outros. Deus é aquele que nos instrui a amar da maneira certa e a aceitar receber o mesmo amor. Terminamos aqui o nosso programa, mas queremos continuar a falar sobre o namoro tóxico, agora com algumas soluções para a tua vida se vives esta realidade. Estamos a contar contigo. Fala connosco, partilha a tua história e dá-nos a tua opinião. Encontra esperança hoje. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.